Então, primeiramente, boa tarde a todos vocês, né, todas e todos. Eu sou o professor Marco Charles, atualmente estou coordenando o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, também com a presença da Daniele Santana, que também participa do NIT. E hoje nós vamos apresentar para vocês, tá, o lançamento do edital de número 31, tá, de 2022 da PRPPI, onde nós do NIT, né, a gente está gerenciando, então, esse edital, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Tudo está sendo gravado, né? Então, ao final, caso vocês queiram rever ou algo do tipo, vai ficar lá no site, tá? No site dos editais 2022 da PRPPI, tá? A gente sempre deixa lá. E eu vou apresentando o edital, destaquei alguns pontos mais importantes, né? Tanto do nosso edital, do 31, que é uma chamada interna para participar de uma seleção a nível nacional, né? Então, a partir dessa seleção interna, a gente vai escolher, né, os 6 projetos que vão compor a proposta da instituição, ó, são esses 6 aqui, que irão disputar a nível nacional, tá? Que é o edital 109 do IFES, lá da CETEC, tá? Ah, Poxa, você está projetando? Não estou vendo. vou projetar agora, tá? Eu tô Tá. só dando o preâmbulo aqui para quem for assistir, tá? Então, que vai participar do edital 109 da CETEC, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para a gente poder visualizar o edital, tá? E aí, no final, vocês vão fazendo as considerações, pode colocar aqui no chat, que aí, depois a gente lê os pontos principais, tá? E a gente segue, então, para sanar as dúvidas, tá bom? Dúvidas, levanta a mãozinha que a gente já coloca na sequência, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, compartilhar a tela inteira. Bom, vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Pronto, Sim. perfeito. Então, só para deixar claro, né, como que eu acesso esse edital? Então, eu entro lá no site do IFAL, acesse o portal, entro aqui no menu lateral, pesquisa, pós-graduação e inovação, depois eu clico aqui em editais 2022, tá? E a gente vai ter por tipos, né, pesquisa, conselho editorial, pós-graduação, relações internacionais e inovação, né? Então, já temos aberto aqui as propostas do desafio protótipo 4.0, né? Tá aqui o edital, e aqui também essa mesma, a gravação para aquela chamada, tá bom? E aqui é o nosso edital que está sendo tratado hoje, após liberar a gravação, já vamos colocar aqui embaixo para vocês poderem rever, tá? Então, ao clicar aqui, vai carregar o edital de número 31, certo? De 1º de dezembro, esse edital, tá, gente, ele é um apanhado, né, do edital de número 109, para não ficar também muito extenso, são 6 páginas, né, algo bem resumido, foi elaborado pelo João, tá, João Sorgato, do NIT também. E aqui, né, o preâmbulo, a chamada interna de seleção de propostas para o apoio ao empreendedorismo inovador, com foco na economia 4.0, né, então, esse edital, ele está associado a esse edital aqui da CETEC. Quando você clicar, né, você vai lá para a página da CETEC, e aí você vai ver o edital de número 109, que no final eu vou passar para ele também para a gente discorrer um pouquinho, tá? Então, essa nossa chamada interna, tá, eu vou destacar, ela é para selecionar até 6 projetos, tá? Esses projetos, eles vão ser submetidos, tá? Eu vou falar um pouco mais na frente, diretamente na plataforma do IFES, tá? Tá lá os links lá na frente, tá? Cada proposta, né, de projeto selecionada será contemplada com recursos financeiros de até 160 mil, não são as 6 propostas, é cada proposta, tá? Que ela vai ser distribuída da seguinte maneira: 100 mil para insumos de pesquisa e 60 mil para bolsas, ou seja, o total do projeto é de até 160 mil. O próprio edital lá da CETEC, ele fala que pode ampliar, tá bom?
mas isso vai, se houver uma ampliação, né, vai ser informado lá por meio do edital, né, de, uma, de, um, de um ajuste no edital, e aí eu repasso para vocês, tá bom? Todos esses recursos financeiros serão operacionalizados pelo IFES, né, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, tá? E todo esse valor, tá, ele tem que ser destinado, tá, gente, exclusivamente para o desenvolvimento de atividades previstas nos planos, tá? E aí serão, já foi disponibilizado para vocês nesse edital, os anexos, tá? Então, como é que posso fazer a minha proposta? Então, também o João disponibilizou aqui alguns anexos, onde você já pode baixar e fazer, se você já tiver um projeto pronto ou for criar, né, então você baixa e já vai colocando aqui para a sua proposta, tá? Aqui você tem esse anexo, informando a equipe. Peraí que o meu está carregando aqui. Gente, só me dê um oi se vocês estão conseguindo ver minha tela, se vocês estão me ouvindo bem. Tudo tranquilo. Essas empresas também, se elas têm. Tá? Então, vocês podem baixar aqui potencial de mercado, oportunidades. Então, tá no mesmo padrão lá do CETEC, tá? Então, minha internet está só um pouco lenta aqui de baixar. Aqui também está, nesse anexo, o plano físico-financeiro, tá? Lá no edital original, né? Da CETEC. Tem lá no edital, mas a gente já colocou aqui nesse padrão. E aí você vai ter os equipamentos, os objetos que podem ser utilizados, né? Notebook, tablets, desktop, servidor, monitores, conectores, multímetros, osciloscópio, estabilizador, kit Arduino, aparelho smartphone, né, dual chip ou não, drone. E aqui do lado, né, ó, GPS com tela, GPS, impressora 3D, filamentos, né, ABS ou PLA, projetor, lousa interativa, impressora laser, impressora jato. E aqui estão os valores, tá? Estimados, tá bom? Sendo que esses valores eles vão ser ajustados lá no período da avaliação, tá bom? Mas, para a pessoa não ficar, poxa, qual é o valor do notebook? Ele já está atribuindo aqui um valor médio de 10 mil, do tablet, 3.500, para vocês montarem na proposta, que não vai poder passar, então, dos 100 mil. Né? Deixa eu ver aqui. Não pode passar dos 100 mil, tá? Então, isso está no anexo 2. O prazo de execução são de 12 meses, tá? Então, muito similar a vários editais, né? 12 meses. Então, aqui dos objetivos, promover a pesquisa e o surgimento de novos empreendimentos com foco na economia 4.0, estimular a participação de servidores, estudantes e egressos, né? Também pode ter a participação de egressos, caso você tenha algum contato, já se aproxima delas, né? Na criação de empreendimentos baseados em conhecimento científico e tecnológico, estimular equipes da rede federal a desenvolverem inovações baseadas em tecnologias digitais e no uso intensivo de dados, tá? E estimular o estabelecimento de ambientes favoráveis à geração de novos negócios, por intermediações de pré-incubação, incubação de empreendimentos e de inovações de impacto regional e social. Tá? Aqui o objetivo desse edital. E aqui alguns conceitos que é importante, tá, gente? Especialmente o que ele trata como empreendedorismo inovador, economia 4.0 e egresso. Né? Então, empreendedorismo inovador é um processo de criação de negócios com foco no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, tá? Não só produtos, né? Às vezes a gente pensa só em produtos, mas pode ser em processo, serviço ou modelos de negócio, né? E o pessoal já do empreendedorismo, né? Do marketing, a partir de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A economia 4.0, o que é essa definição? Então, no próprio edital nacional já está. É a transformação do padrão da atividade econômica baseada na introdução, no desenvolvimento e na difusão de tecnologias digitais habilitadoras ou transversais, na automação e no uso intensivo de dados que impactem transversalmente a agricultura, indústria e serviços. Né? Então, a gente percebe uma grande abrangência, né? Primeiro, segundo setor, parte de serviços. Então,
é passível, tá, de concorrer a esse edital, tá? E aqui essa parte de uso intensivo de dados, então Big Data, inteligência artificial, questões habilitadoras, né? Realidade aumentada, transversais, então uso massivo de dados, de tecnologias, tá bom? E o egresso é o profissional técnico, graduado ou pós-graduado, egresso da instituição integrante da rede federal, tá? Então, esses são o perfil dos egressos. Vocês vão ver mais na frente que quando for montar a proposta, também pode ter, né, pessoas que não necessariamente possam receber bolsa, pode ser um agente externo. A gente vai já compreender aqui, tá? Apresentação das propostas. Gente, as propostas já são encaminhadas diretamente para a plataforma do IFES, tá? Então, eu vou copiar aqui para vocês esse link. Posso até colocar aqui. Então, já é lançado diretamente aqui, tá? Então, ó, do edital 109, já na plataforma. Quero submeter um projeto. Então, você já clica, faz o login, tá? Coloca lá seus dados, já com o CPF do proponente, tá bom? Ou do coordenador. Aqui estão algumas datas, né? Boa parte dessas datas nos servem, outras não, tá? Porque aqui é a chamada nacional. O prazo para a submissão nacional é 16, mas o nosso é um pouco antes, porque para compor a proposta da instituição, né, do IFAL, a gente precisa de alguns dias antes para poder avaliar, tá? Mas toda a submissão já é aqui pela plataforma do IFES, tá? Então, vai anotando aí as perguntas para a gente responder no final. E aí, algumas coisas são obrigatórias, tá, pessoal? Tem que ter um ofício do dirigente do campus, tá? Então, no caso lá do diretor, já um modelo aqui do anexo 1, então você pode clicar aqui no anexo 1, a equipe do NIT, né, já com o João, já desenvolveu aqui esse anexo, tá? Então, já baixa, já vai preenchendo, tá bom? Também tem que ter o plano, né, o plano da pesquisa, que é o do anexo 2 que eu já mostrei para vocês, do plano de negócio no anexo 3, e o currículo Lattes, tá? Gente, todos esses documentos deverão ser submetidos em formato PDF, tá? Então, nada de submeter em Word, baixa tudo junto em PDF, tem alguns sites que fazem isso, tá? Se você botar lá do PDF, I love PDF, ele consegue juntar, ou você tem impressoras, né? Tem softwares que fazem isso também, mas é um arquivo único, tá? Arquivo único. Então, muito cuidado com isso, certo? Os documentos devem ser legíveis, né? E não serão aceitos documentos por e-mail ou outra forma de envio, nem em data posterior ao encerramento das inscrições. Lá na frente, nossa chamada interna, vai ter esse prazo, tá? Então, o envio deve obedecer ao cronograma apresentado neste edital. Qualquer servidor que pertença ao quadro funcional do IFAL poderá apresentar a proposta. Então, não necessariamente precisa ser docente, tá? Pode ser nível técnico também, tá? Servidor nível técnico. Para submeter a proposta, o servidor deverá acessar o sistema de seleção, esse que eu mostrei para vocês, preencher as informações solicitadas e realizar o cadastro utilizando o seu e-mail institucional, tá, gente? Utiliza o e-mail institucional e após o cadastramento, o servidor deverá clicar em quero submeter um projeto e aí ele vai fazer lá os seus, enviar os documentos, tá? Em relação à submissão, cada servidor poderá submeter mais de uma versão da proposta, tá, gente? Só fala mais de uma versão, respeitada a data limite, e apenas a última proposta será considerada, tá? Então, se você já tem uma boa proposta e já quer garantir lá, já submete, porque quando você submeter uma nova proposta, ela vai sobrepor, tá bom? Gente, é vedado, é proibido, tá? A submissão de propostas de projetos que contemplem modelo de negócio ou plano, né, o projeto de desenvolvimento e inovação de empreendimentos já existentes ou em estágio de incubação, tá? Então, se já tem uma empresa aplicando, já foi desenvolvido, não pode, tá?
das equipes, né? Então, as equipes executoras dos projetos poderão, tá? Muito cuidado ao ler editais, né? Poderão, deverão, pode, tá? Ser constituído pelos seguintes integrantes: coordenador, estudantes de nível técnico superior e colaboradores externos. Fiquem atentos. Por quê? A equipe tem que ter, no mínimo, 3 membros. No mínimo, 3. Como? Um servidor, né, do IFAL, 2 estudantes regularmente matriculados no IFAL tem que estar com matrícula ativa em curso de nível técnico, tá? Aqui já me surgiu uma perguntinha, mas talvez no final eu já fale aqui. A quantidade de integrantes por equipe deve ser condicionada pelo montante de recursos. Como assim? A gente viu lá que são 60 mil para bolsas, tá? Se são 60 mil para bolsas, e a bolsa é 12 meses, você vai ter que calcular, tá? Quando a gente abre o edital 109, tá, gente? Lá no 7.1.1, eu já tenho lá o edital 109, tá? No 7.1.1, você tem aqui, por exemplo, 7.1.1. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa tabela, ó, as bolsas, no máximo 60. E como é que podem ser constituídas essas bolsas? Tá aqui, ó, o coordenador do projeto, R$ 1.800. O estudante de nível superior, R$ 800. Um colaborador externo, 1.100. Estudante de curso de nível médio, R$ 400. Então, você tem esses valores, tá? Destacados que esses 1.800, tá, gente, é quando se dedica 12 horas semanais. Todos, todos os demais, tá, gente, são 20 horas semanais, tá bom? Então, a gente tem que ter participação de 20 horas semanais para atender essa quantidade, tá bom? Para atender esse valor aqui. Um outro ponto importante, tá? A composição dos membros e os valores das bolsas pagas deverão seguir o disposto no edital no item 7.2, que foi isso que eu mostrei para vocês, tá? A seleção dos bolsistas poderá ocorrer posteriormente à divulgação do resultado final do edital. Aqui me surgiu uma dúvida, tá? Eu vou até perguntar para a nível nacional, porque quando se submete a proposta, tem alguns critérios que avaliam a equipe. Então, esse ponto aqui eu já vou tentar sondar e eu coloco essa resposta lá no site dos editais nossos, tá bom? Já vou marcando esse ponto aqui. O coordenador do projeto, que deve ser formalmente designado por ato do dirigente da unidade de ensino a que está vinculado, lá naqueles anexos, deverá ser servidor integrante do quadro de pessoal da instituição, ativo ou inativo, tá? Então, isso é um ponto interessante, né? De nível superior, com no mínimo 2 anos de efetiva experiência, tá? Então, já tem que ter participado de editais, coordenado projetos PIBIT, participado de transferência de tecnologia, coordenador de alguma parceria, de algum convênio, tá? O egresso deverá participar como colaborador externo, tá? E não poderá ser estudante ou servidor em atividade em instituição da rede federal, tá? Então, o egresso ele tem que ser um colaborador externo, tá? E aqui a gente já viu lá na tabela que o colaborador externo ele pode receber um valor de até R$ 1.100, né, com uso de 20 horas semanais, tá? Então, quase terminando aqui o nosso edital. O processo de seleção, tá, gente? No nosso edital, ele será composto por 3 etapas. A análise do documento, né? A gente vai avaliar se todos os documentos estão corretos. Depois, a gente vai avaliar os projetos, tá? Por uma banca. Então, internamente, a gente vai montar uma banca para avaliar os projetos de vocês, tá? E aqui é 3 etapas, na verdade, a nível interno, né? É só 2, 3 é a nível nacional, porque após passar por essa chamada interna, né, ela vai compor a chamada nacional, e aí lá que vai ter, então, essa terceira etapa. Eles vão fazer as mesmas coisas, vão analisar, vão avaliar, e depois vai ter uma terceira etapa que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? A seleção dos projetos seguirá determinado no item 9. Então,
Marcos, qual vai ser os critérios? Então, lá no edital nacional, ó, no 109, lá no item 9, estão aqui os critérios, tá? Então, quando vocês forem montar as propostas, tem que pensar bem nos critérios. Olha só, qualificação da equipe, né? Então, a formação do coordenador, a experiência profissional do coordenador, a composição da equipe, né? Especialmente a multidisciplinaridade, muito requisitado em vários editais, tá? Nada de colocar, quer dizer, sugiro, né? Não colocar pessoas que têm a mesma área de formação, que fazem sempre a mesma coisa, não. Quanto mais multidisciplinar, melhor, tá? E aqui até mesmo participação de egressos, né? A objetividade e clareza da proposta, a contribuição da proposta para o alcance dos objetivos, adequação metodológica. Então, aqui vocês têm todos os critérios, viabilidade, qualidade do plano físico-financeiro, qualidade das contrapartidas institucionais, o mercado, estratégia de desenvolvimento do empreendimento, modelo de negócio, viabilidade técnica, viabilidade econômica, vantagem da tecnologia em relação às outras soluções, né? Ineditismo da tecnologia, a formação dos estudantes, ambiente institucional, agente externo. Então, aqui vocês podem ver com mais calma, né? Cada um desses itens, tá? Desenvolvimento socioeconômico e geração dos empregos. Então, aqui está os critérios de 0 a 5, tá? E aqui como vai ser calculado, né? Essencialmente, então, vai ser um somatório, tá bom? Vamos voltar para o nosso edital. Os recursos, né, já chegando aqui no final. A interposição dos recursos desta chamada, tá, tem que ser enviado para o NIT, sempre até às 23h59, tá, lá no cronograma que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Os recursos deverão se limitar ao conteúdo original das propostas, sendo vedada a adição de documento. Então, assim, esqueci tal documento. Não, submete lá, tá, na plataforma, até o estipulado no cronograma. Os recursos devem contestar de maneira devidamente fundamentada a argumentação ou as notas em que couber qualquer discordância, né? Então, a equipe interna, ela vai avaliar, se você discordar, você então tem até as 23h59, de acordo com o cronograma que vai ser mostrado para vocês, tá? E não vale o WhatsApp, é sempre por e-mail, tá? Aqui alguns pontos importantes, né? É de exclusiva responsabilidade de cada instituição contemplada adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, tá? E caso os resultados tenham valor comercial ou leve ao desenvolvimento de um produto ou método, vai ser utilizada a lei de inovação, tá? Ou pelas normas internas de cada instituição. Então, a nível de cronograma, né, é o quando agora. Então, o edital foi publicado dia 1, né, na semana passada, está lá no nosso endereço da PRPPI. Hoje, tendo o nosso lançamento aqui pelo Meet, as inscrições estão vão do dia 1 até o dia 4 de janeiro, tá, lá pelo sistema do IFES, tá? Lembrando, não é por e-mail, é pelo sistema do IFES, já está aqui o link aqui, tá? Vocês têm até o dia 4, nós teremos, né, a equipe do NIT, até o dia 11, para demonstrar esse resultado, que vai ser lançado na nossa página do IFAL, tá? Lá nos editais. Vocês terão até o dia 12, tá? Para enviar os recursos, né, até o dia 12, às 23h59, e no dia 14, a gente, então, vai divulgar o resultado final. Por quê? Porque no dia 16, tá, o representante do institucional, né, no caso eu, né, coordenador do NIT, vou ter que aprovar informar quais são as propostas, né, que comporão a nossa proposta institucional, tá? Outro ponto importante, gente, a participação neste edital implicará o conhecimento e aceitação de todas as disposições contidas lá no edital 109, tá? Então, as regras não são criadas pelo NIT nem pelo IFAL, a gente está seguindo as regras do edital 109, tá bom? A gente só está fazendo uma pré-seleção para compor a proposta institucional. Então, pertence ao IFAL a titularidade dos direitos de propriedades das criações desenvolvidas em suas instalações, tá? Então, tudo que for criado, qualquer proposta, vai ter que ser submetido para o NIT, tá? Para a gente
a, a cadastrar essa propriedade intelectual, tá? O IFAO, o MEC, os demais parceiros reservam-se o direito de, durante a execução, solicitar informações adicionais para aperfeiçoar a avaliação e acompanhamento das atividades, tá? Então, a qualquer momento a gente pode solicitar no desenvolvimento das atividades. As perguntas frequentes, tá? Tem alguma dúvida, pode ser respondido pelo inovação@ifes.edu.br, ou você manda para a gente também, tá? nit@ifal.edu.br, caso demore a resposta ou algo do tipo, tá? Sempre quando mandar, eu até aconselho, manda com cópia para o NIT, porque caso passe, sei lá, 2 dias sem respostas, então já tento entrar em contato diretamente com eles, tá bom? Para a gente ter celeridade, tá? E aqui, né, o professor Eunice, 1º de dezembro de 2020, tá bom? Então, essa é a nossa chamada interna, tá bom? Antes de passar aqui para o edital 109, né, que é o que a gente está se baseando, tá? Vou olhar aqui as perguntas de vocês. Pronto, gentil. Pode ser nesse momento, tá? Tá bom. Boa tarde. Veja Boa. só, eu fui aqui anotando na sua apresentação algumas dúvidas que eu acabei tendo. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Pronto. Primeira, vamos lá. Esse projeto, se ele desembocar em alguma patente, como é que funciona a questão de patente? É a questão tradicional ou tem alguma coisa específica por conta dessa integração com o IFES? Não, sempre é nosso. O Do, edital, ele não garante, o que for produzido é do IFES, não. O que for produzido dentro do IFAL é do IFAL, propriedade nossa. do IFAL, né? E aí, como é que funciona a questão da distribuição de royalties para a equipe envolvida? Tem alguma coisa nesse sentido? Pronto. Acho que a Dani está um pouco mais esperta. Dani, são quantos por Sim, cento? de um terço, é como a nossa política de inovação, feita com base na Lei de Inovação, de 2004, ela prevê um terço para os pesquisadores envolvidos, um terço para o laboratório ou grupo de pesquisa e um terço para o NIT. Tá joia. Não, beleza. Deixa eu ver outra coisa. Possui um número máximo de integrantes, ou seja, a gente pode colocar voluntários para trabalhar, porque ali a gente coloca específicos bolsistas, né? Aí beleza, mas assim, tem um mínimo de 3, mas tem algum máximo, a gente pode colocar tipo 5 alunos para trabalhar como voluntário. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Isso, vou já mostrar aqui no edital a nível nacional, que ele tem outras informações. Eu destaquei os pontos mais importantes, né, que eu acho que tinha justamente sobre isso, tá? Certo. Tá bom. Me diga outra coisa. Tem alguma obrigatoriedade de formalização de startup, de empresa júnior, alguma coisa assim, ou é só o projeto normal e depois que acaba os 12 meses, volta tudo entre aspas, a estaca zero? Como é que funciona a continuidade desse projeto pós 12 meses? Pronto. Um dos objetivos, professor Gentil, é justamente estimular pré-incubação e incubação, né? Então, a ideia é que, com a maturidade desse empreendimento, né, ela possa ser trabalhada no IFAL, por meio da nossa incubadora central, que é a Inova IFAL, tá? Joia. Então, existe essa possibilidade, sim. Na verdade, é o caminho natural, podemos falar assim. Eu fiquei na dúvida, tipo assim, se realmente tinha isso, é porque como tem essa integração com o IFES, aí me deixou meio Um- na dúvida. Pronto, tá? Tá, beleza. Bom, Mais uma outra coisa que eu falo muito, mas enfim. A não, questão tranquilo. dos valores das bolsas, ele atribui que essas bolsas, o valor foi definido com base numa resolução do Conselho Superior do IFES. Aí eu baixei essa resolução, e aí teve um ponto específico, né? Teve outros pontos, mas respondendo esse, corrobora para os demais. Por exemplo, quando a gente tem o colaborador externo, né? O colaborador externo, a categoria e o nível da bolsa dele, de acordo com o edital, é DTI-C, que é o valor de R$ 1.100. Não é isso? Isso. Acompanhando? Beleza.
Só que o que é que acontece? Na tabela do IFES, né, dessa resolução aí, se você quiser, eu vou até colocar aqui o PDF, que aí pode facilitar aqui no chat. Nessa tabela, esse colaborador DTIC, ele é um colaborador externo graduado. Então, por exemplo, se o colaborador externo que a gente selecionar, seja um mestre ou um doutor, de acordo com a bolsa deles, é um valor diferente, porque ele entra em outra categoria. E aí a minha pergunta é, esse colaborador externo, ponto 1, ele é obrigatoriamente, a gente só pode pegar uma pessoa graduada, né, letra B, esse colaborador externo pode ser mestre ou doutor independente, mas ele vai se enquadrar nessa categoria nível de bolsa. E letra C, essa tabela que foi mostrada como tabela 2 é uma tabela exemplo e que a gente teria, por exemplo, 60 mil para distribuir durante 12 meses em algumas modalidades de bolsa ao nosso critério, de acordo com a tabela do IFES. Pronto, então vamos lá. Talvez do final para o começo, né? O padrão é os 60 mil, né? E ela pode ser distribuída, se reorganizada, inclusive até com carga horária, né? Então, por exemplo, cada um, deixa eu até ver aqui em relação se é 12 ou 20 horas. Normalmente são 20 horas. É 20, na tabela é 20. 12 horas então só para o Pronto. Então, se conferir lá no edital, vamos lá, eu consigo resolver boa parte das perguntas. Se for olhar lá no nosso edital da chamada interna, a gente preservou a mesma informação que está lá no edital nacional. Foi, eu vi. Bom, posso até ter confundido com o edital nacional. Não, acho que é o nacional mesmo. Deixa eu mostrar aqui a tabela. Então, ela é proporcional, né? Então, assim, caso... na verdade, o coordenador são 12 horas, o valor proporcional de dedicação... Não, o coordenador são 12, os outros o coordenador são 12, os outros são 20, justamente. Isso. Então, por exemplo, se for uma carga horária menor, maior, ela pode ser reorganizada, contanto que não passe dos 60 mil, né? Então, por exemplo, posso ter mais bolsistas? Bom, pode, só que aí vai ter que variar, por exemplo, na quantidade, na duração, né? Então, entendi. Então, você tem que ficar sempre pensando, né? Posso ter bolsista, posso ter voluntários? Pode. A única exigência é ter essa configuração mínima. Qual é a configuração mínima que ele diz? Isso daqui, ó. É esse 3 em 1, 2, né? O CPO e e 2 estudantes. Isso, tem que ter pelo menos 1 e 2 estudantes. Ponto. Entendi. A dúvida que eu eu comecei até agora, aqui fala matrículas de nível médio. Então, pelo menos nível médio, que não fala que tem que ter nível superior, né? Não, nos estudantes não, é no colaborador. É porque é de acordo, porque eu me baseei na tabela da resolução do IFES. Porque ele marca então, lá, entendeu? Entendi. Aí lá então, ele tem uma pancada de possibilidades. Aí, com essas possibilidades diferentes, a gente podia, tipo, obedecer o mínimo, mas pensar numa outra estrutura de equipe que não essa. Entendeu? Entendi. Talvez um ponto, eu não cheguei a abrir essa do IFES, eu abri a portaria... Aqui, eu botei no chat aqui. Botou no chat, né? Que é justamente ele falando dessas classificações, mas ele não expressa... Pronto aí, Olha, pronto, essa ele aí. diz aqui os tipos, deixa eu só coisa aqui rapidinho. Pronto, essa mesmo. Pronto, acho que a tabela é essa daqui, não é? É na tabela que eu mandei o link tem os valores, mas é essa aí mesmo, é essa quantidade de funções. Pronto. Então, são essas. Ficou qual pergunta a ser respondida? Não, a minha dúvida na prática era se a gente podia, por exemplo, obedecendo, tipo, tem um coordenador e 2 estudantes de nível técnico, ponto. Eles vão compor um valor de bolsa durante 12 meses. Só que tem um valor que sobra, né? Então, eu podia completar, por exemplo, com outras funções diferente dessa tabela exemplo. Isso. E obedecendo sempre a tabela da resolução do Conselho Superior do IFES. Aí eu queria saber se isso é possível. Se é flexível ou é rígido, entendeu? Não, eu só falo a configuração mínima, mas eu posso até fazer uma pergunta para eles para validar isso também. Mas não há uma proibição, só fala mínimo. Tá bom, mínimo muito é obrigado. Isso. Né? Valeu. Priscila, deixa eu ver se você foi a próxima que levantou a mão. Foi. Pode falar, Priscila.
Oi. Eu só queria complementar aí alguma das perguntas que o Gentil falou. Eu fiquei com essa mesma dúvida do Gentil, porque, na verdade, o edital, o nacional, ele fala, né, seguindo as modalidades estabelecidas na tabela 2. Ele Hum, não diz que é seguindo a portaria, ele diz que a tabela 2 segue a portaria, mas quando ele fala da distribuição de bolsa, ele não cita a portaria, ele cita a tabela 2. Não sei se deu para entender em direção, mas ele disse que o edital segue a tabela 2 e a tabela 2 segue a portaria. Então, pelo menos a interpretação que eu tive é que tinha que ser, você tem que encaixar os participantes dentro de cada uma das modalidades que estão nessa tabela 2. entendi. Eu É, vou, eu vou fazer o seguinte, para não ficar essa dúvida, quando vocês estão montando, eu vou fazer vou fazer uma pergunta lá para o IFES, tá? E o que é que eu vou fazer? Lá no site dos editais nossos, aqui, por exemplo, vou seguir esse modelo de desafio protótipo 4.0. Tinha um edital e tem um vídeo da chamada, né? Aqui no nosso já tem um edital, vai ter um vídeo da chamada e eu vou colocar perguntas e respostas, algo assim, dúvidas frequentes, tá? Que aí eu já pego essas dúvidas de vocês e já coloco lá. certo, mas era só porque eu queria complementar essa do Gentil, mas eu tinha outra pergunta que também é baseada no que ele falou. Pode lançar. É que se o período das bolsas tem que ser especificamente 12 meses, ou poderia ser, por exemplo, a gente ter uma bolsa de colaborador externo que dure 6 meses, por exemplo. É Ah, porque quando a gente faz o cálculo pela modalidade que a gente precisa e o valor, aí não chega nos 60, né? E aí fica sobrando ali um valor que a gente gostaria de usar, por exemplo, para contratar, para inserir no projeto um colaborador externo, por exemplo, no egresso, mas que ele não fica os 12 meses porque não tem dinheiro para isso, né? Então ele ficaria, por exemplo, 6 meses, que é o que sobra ali do dinheiro quando a gente faz as contas. Aí a minha pergunta é se a gente pode fazer isso, se todos os participantes do projeto vão ter que receber uma bolsa de 12 meses, ou se a gente pode encurtar o período da bolsa para a gente poder usar os 60 mil. pronto. Eu estou mais direcionado a esse segundo, mas vamos fazer o seguinte, vamos só, que às vezes a gente é apanhado por uma palavra, né, Priscila? O se, o deve. Vou olhar agora, depois dessa parte da chamada interna, mostrar o edital 109. Eu fiz algumas marcas, não vou ler todos, são várias páginas, Então, eu mas li o edital 109 inteiro e eu fiquei com essa dúvida, porque ele não fala. não fala, né? Mas é bom dirimir isso. Então, deixa eu abrir aqui o edital 109, que vai que surge também outras perguntas para quem já está aqui, tá? Mas, Gentil, se você puder colocar no chat, a pergunta bem clara, bem direta, assim, com opções, que eu já mando para eles e já crio aquele documento do perguntas frequentes, tá bom? E aí, sempre que alguém perguntar alguma coisa, eu já lanço lá, perguntas frequentes, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e eu já coloco lá, tá? Eu vou lançar minha pergunta no chat então também, porque Pronto, eu disse, tá? é isso, que vai ser interessante. Bom, então, vamos para o edital 109, tá? Eu marquei só alguns pontos importantes, tá, gente? Que o nossa chamada interna, ela já tem quase tudo, né? Então, tem que ser empreendedorismo inovador com foco na economia 4.0, aqui as definições, aqui ele já falou egresso, é profissional técnico, graduado ou pós-graduado, a proposta é sempre pela plataforma, tem que ter os documentos, que eu vou passando só por alto, tá? O cadastro, tá, gente? Ó, reforço, tem que ser com seu e-mail institucional, ok? Qualquer servidor que pertença ao quadro funcional das instituições, então, qualquer servidor pode apresentar a proposta, pode ter mais de uma versão, mas apenas a última será considerada para efeito das análises, tá? Vai ter um servidor, né, já temos, no caso, o coordenador do NIT, né, eu, que vai trabalhar com essa parte de validar, né, as propostas, isso que eu já falei, deverão, né, então, cuidado aqui, ó, deverão, no mínimo, então, isso aqui é o mínimo, não fala máximo, né, primeiro aspecto, agora para o português, né, a quantidade
de integrantes bolsistas deve ser condicionada pelo montante de recursos e deve atender ao requisito da composição mínima. A equipe poderá a equipe, foi a pergunta do Gentil, né? A equipe poderá contar com membros voluntários em número compatível com as necessidades de desenvolvimento do projeto. Então, sem nenhum problema. E a quantidade de estudantes voluntários não servirá como referência para o cálculo da composição mínima, tá? Então, a mínima, um servidor e 2 estudantes de nível técnico é o mínimo. Mas o voluntário não vai contar, tá? A seleção, aqui é um ponto importante, tá? Ó, será de responsabilidade da instituição, então, ou por seleção realizada por meio de edital. Então, na hora que for selecionar os participantes, tá? Que a gente pode até acordar, para que cada campus possa selecionar, né, de forma igualitária, tá? O que é isso? Eu abri aqui a portaria CETEC 512, né? Ele fala praticamente a mesma coisa, né? Ele só marca aqui, ó, que deve ser disponibilizado por meio de edital ou chamada, tá? Você não pode indicar uma pessoa diretamente. Cadê? Ah, tá aqui, ó. A escolha dos beneficiários das bolsas será de responsabilidade do Instituto Federal, permitindo-se a escolha por indicação motivada por critérios técnicos e impessoais, devidamente consignados nos autos do processo, ou por seleção realizada por meio de edital ou chamada pública, tá? Então, essa escolha dos beneficiários dessas bolsas, elas devem ser por edital. Eu estou até vendo uma certa dificuldade agora, né? Mas vamos seguindo o jogo aqui para finalizar aqui. Então, a seleção dos bolsistas poderá ocorrer posteriormente à divulgação do resultado final do edital. Tá? Esse aqui é um ponto importante, me gera uma outra dúvida, como é que fica na classificação, né? O coordenador do projeto tem que ter pelo menos 2 anos de efetiva experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O coordenador não deve estar em licença afastamento superior a 30 dias. Pode ocorrer substituição de membros da equipe, tá? Isso, gente, no edital nacional, ele já fala um pouco mais para frente, tá? Para agora não faz muita diferença, não. Mas no decorrer né, do andamento do projeto, pode ocorrer a substituição de membros, ok? O egresso, ele sempre vai ser colaborador externo, né? Só reforçou aqui. A nível nacional, tá? Serão selecionadas até 20 propostas, tá? Dentre as integrantes das propostas institucionais. Então, veja só, não vamos confundir os números. A nossa proposta do IFAL são até 6, tá? A gente vai selecionar 6. Essas 6 vão concorrer com todas as outras, né, dos outros institutos, para ficar entre as 20. Então, essas 20 vão ser contempladas com até 160 mil, de acordo com o projeto de vocês. Mas há uma limitação, tá? Tipo, Marcos, pode ser as 6 nossas? Não, tá? Aqui o próprio edital já limita, ó. Cada instituição poderá contar com, no máximo, 3 propostas de projetos selecionadas. Então, nem que as nossas sejam as 6 melhores do país, somente 3, as 3 primeiras, então, é que vão compor. Por quê? Porque não pode ser da mesma instituição, tá? É uma espécie de tentar garantir uma certa igualdade, né? Vocês vão receber os repasses diretamente do IFES. O prazo para execução dos projetos por esse edital é de 12 meses, entendendo o prazo. Né? Aqui aquele valor, né? Proporcional. Tem a pergunta do Gentil aí, que a gente vai tentar dirimir depois. Aqui diz algumas coisas, ó. Os valores das bolsas foram definidos com base na resolução que a gente estava falando, né? De acordo com o disposto no capítulo 4 da portaria de CETEC, que eu mostrei para vocês agora há pouco. A quantidade para uma das configurações possíveis da equipe, sendo que o período de execução da bolsa é de 12 meses e o total da equipe deve ser de até 60 mil.
Ele não deixa muito claro, não, essa possibilidade de configuração, né? Vamos tirar essa dúvida. Que ele fala o que é cada um. Gente, se vocês estiverem participando de outros projetos, tá? Vocês podem receber bolsas, contanto que esse outro edital tenha um outro objetivo, tá bom? Resumindo, vocês não podem receber bolsas para fazer a mesma coisa, ok? Da mesma forma, se você estiver participando de outro edital, não pode inviabilizar a execução desse. Como assim? A acumulação de bolsas deverá ter um limite de até 20 horas semanais de vocês, tá? Então, não vale entrar num projeto com 12 horas, no outro com 20 horas e dando 32. Não pode. O máximo são 20 horas para você, não para o projeto, tá bom? Não será permitida a indicação de itens que não estejam lá naquela tabela, tá? Então, todos os itens que vão compor os insumos tem que estar naquela tabela 3. Eu não mostrei a tabela, né? Mostrei lá no anexo, mas é essa listagem aqui, ó. Tem que ser esses itens, não pode ser outros itens, tá? Não coloquem item que não está nessa tabela aqui, ok? Uma outra coisa importante. Os insumos serão adquiridos pelo IFES e doados às instituições, ou seja, doado ao IFAL, tá? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa importante. Processo de seleção, né? Nós internamente vamos fazer a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 3, tá? É a validação do plano e o detalhamento do plano de trabalho que será realizado com apoio do SEBRAE. Então, esse já é uma etapa a nível nacional, tá? Não está na nossa chamada interna. Aqui aqueles critérios que nós já vimos. A validação. Os 30 primeiros projetos classificados na etapa 2, tá, a nível nacional, vão passar por mentores e consultores, tá? Vocês passarão por um aprimoramento de modelo de negócio para apresentar um pitch, e não vai ter apoio financeiro nessa etapa, tá? Então, essa etapa 3 de validação de plano de negócio, vocês vão ter um apoio do SEBRAE, tá? Para trabalhar com esse modelo de negócio. Aqui ele fala do pitch, Se vocês obtiverem 0 em qualquer um dos critérios, tá? Vocês serão eliminados, e existem alguns critérios lá de desempate, tá? Pronto, os 20 projetos a serem apoiados, os recursos. Qualquer publicação, tá? Tem que ser informado que teve um apoio do CETEC e MEC, tá? E pronto. Eu não marquei mais nada não aqui. Pronto, pessoal. Surgiram mais dúvidas, perguntas? Gentil, ele não fez essa amarração, né? Mas eu acho que a plataforma não vai deixar. Eu creio que ela não vai deixar. Mas deixa eu... Assim, não vamos ficar no mundo da dúvida. Acho que essa pergunta é muito pertinente, tá? É muito pertinente. Até porque ele, em momento nenhum, eu acho improvável, mas e se a mesma pessoa for aprovada em 2 projetos? E nenhum canto diz que só pode ser aprovado um único proponente, ele não faz essa amarração, né? Isso, justamente. Tá? Então, assim, a gente não pode se basear no que não foi dito, né? Mas, ok, eu vou anotar essas perguntas. Gentil, os equipamentos ficam para o campus, tá? Fica com a instituição, tá? Porque ela vai ser doado para a instituição. Beleza. Não, pensei que podia ficar para a reitoria de volta, centralizar lá. Não, pelo menos a gente não tem feito isso nos últimos, até porque já está em uso com vocês, né?
a expectativa é que vocês possam utilizar isso até para outros projetos, né? Isso. Ah, beleza. Tá bom? Bom, gente, eu sei que a gente saiu ainda com algumas perguntas bem específicas, né? Mas eu já vou anotar aqui, e caso vocês tenham mais perguntas, manda lá para o e-mail do Nietzsche, tá? Mas eu já vou atrás aqui dessas perguntas que vocês fizeram, tá bom? Eu vou anotar. Todas as perguntas foram colocadas aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma outra, já coloca aqui também para eu pegar e colocar lá nas perguntas frequentes, tá? Bom, se não tivermos mais perguntas, eu vou parar aqui a apresentação. E vou parar aqui também a gravação para não ficar muito longo, né? Para quem for assistir. Então, deixa eu parar aqui.